Sabe o que foi que Paulo falou aos Romanos, escrevendo? Paulo falou assim, ó, não depende de quem corre, não depende de quem quer. Capítulo 9 de Romanos. Depende de Deus em querer salvar. Então quer dizer, e depois ele trouxe outra mensagem. Ele falou quem assim, és tu? Tu vai dizer que Deus é injusto? Quem és tu, mortal? Para questionar a Deus? Paulo é um escroto. Paulo pergunta, e dirás que Deus é injusto por não querer salvar os perdidos, aqueles que ele destinou para a perdição? Aqueles que são vaso de desonra que ele fez. Aí ele pergunta, acaso o vaso de barro perguntará para o oleiro, por que me fizeste assim? Não, o vaso é só um vaso. E quem é o vaso? Você, eu, certo? E Deus está dizendo, eu te fiz assim. Eu te fiz cego. Como um cego de Capítulo 9 de João. Aonde Jesus, ironicamente talvez falando isso, porque não pode ser sério, perguntou, Senhor, quem pecou para aquele homem nascesse cego? Foi ele ou foi os pais dele? Aí Jesus falou assim, nem ele e nem os pais dele pecaram. Tá aí porque ele nasceu assim, foi porque Deus quis fazer ele assim, para que nele manifestasse as obras de Deus. 39 anos ou 38 anos aquele homem sofrendo de cegueira, passando Êxodo, fome, capítulo necessidade. 4, versículo 11. Tu concorda com isso? Vai falar que quem faz o cego, o surdo e o mudo é o próprio Deus. Quem fez a boca do mudo? Pergunta a Deus, o Senhor. Eu. Quem fez o surdo? Pergunta, eu fiz o surdo e eu fiz o mudo. Se ele fez surdo, fez mudo, fez doenças, e ele manda pestes, como diz Deuteronômio capítulo 28, meu pessoal, tá bom? Lê a partir do verso 15. Se você não aceitar. Aliás, ô Pedrão, já tá ficando um marasmo muito grande, a audiência pode até cair. Vamos ler Bíblia? Que tipo de Deus você está adorando hoje? Você sabia que o eterno que te ensinaram não passa de um boneco, montado com pedaços de mitos antigos, poeira em cima de poeira, fraude em cima de fraude? Neste vídeo, um ex-pastor, e hoje ateu militante, e um ex-cristão, jogam luz sobre aquilo que a religião prefere esconder. Milagres forjados, santos de barro, dogmas inventados. O que chamam de fé é, na verdade, um arranjo humano para manter poder e controle. E quando você encara essa verdade de frente, percebe que o Deus que pregam nas igrejas não existe. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Se você for no sítio de Kutlet Adirud, você vai ver que tem uma figura de Yahvé tomando o lugar de El, que era o Deus principal, que inclusive na Bíblia é chamado de que ele tem o chifre, né? Porque o El, que era Il lá em Ugarit, ele era o touro, né? O Deus touro. E aí ali na Bíblia, em Números, se eu não me engano, fala que o chifre dele é como o do boi selvagem, né? Que em versões gregas era traduzido como unicórnio, para mostrar que era o poder de El, né? Então esse Yahvé, lá no sítio de Kutlet Adirud, ele vai ter agora a consorte, ou seja, a esposa de El. Agora é Yahvé e Asherá, não é mais El e Asherá. Aí tá lá, a Yarvá e sua Asherá. E aí? Só que quando você vai no sítio de Elefantina, já não é mais Asherá. É o Yahvé e Anat, outra deusa, e tá dentro de um ciclo politeísta que nem lei de Moisés e nem Moisés aí conheciam. A pergunta que agora eu faço para os senhores é o seguinte, que tipo de Deus vocês estão adorando hoje? Então, Vocês não estão adorando nada. Só uma fantasia pregada, repregada, uma fantasia ressignificada, limpa, editada, subtraída, adicionada com tanto de coisas, certo? Por exemplo, quando você pega hoje uma fabricação, um doce, alguma coisa, vê quantos elementos estão para poder fazer esse tal doce. Você entende? O que você está adorando é um substrato. É poeira em cima de poeira, coisa em cima de coisa que formou esse tal Deus que pra você hoje é o eterno, é o salvador, é o herói, é o poderosão, é onipresente, é onisciente, tudo coisas que deram pra um boneco desse tamanho aqui, ó. Mas as provas que chegaram aqui, por exemplo, igual o Santo Sudário,
Tudo fraude em cima de fraude. Se você pegar pessoas aqui, traga pra cá professores de história, de antropologia, de arqueologia, que vocês vão perceber nitidamente que isso é o maior fraude que tem. Sério? Quem defende isso são pessoas fundamentalistas. Mas como, a ciência como não tentou provar? Oi? A ciência não tentou provar ali A ciência já descartou isso. A ciência descartou isso há muito Por que tempo. o pessoal ainda fala dos corpos incorruptos? Mas espera aí, olha só. Da milagre de Lanciano. O que você acha que o Cogos falaria pra você aqui agora, se você perguntasse pra ele? Que era verdadeiro ou falso Santo Sudário? Verdadeiro. Verdadeiro. Sim. Olha, se você tem um número de católicos ainda grande, pessoas que querem divulgar essas superstições, é evidente que eles vão se amparar, né, nessas Você acha que hoje no mundo a religião é maior do que a ciência? A religião, ela é predominante, sem dúvida nenhuma, entende? Tanto é que era a palavra da religião contra a palavra da ciência. Aquelas pessoas leigas... Falam que a Igreja Católica, por exemplo, já abriu espaço para todos os cientistas. Eu não tenho dúvida. Vamos olhar aqui se é milagre ou não. Eu não tenho dúvida que existe, sim. Existe todo um checklist que a Igreja Católica faz para verificar se aquilo é milagre ou não é milagre, mas ela já vai tendenciosa. Ela que escolhe quando vai ser milagre e quando não vai ser milagre. Você acha mesmo que um camarada que achou aquela santa aqui no Rio... Que criou essa igreja agora na Basílica. Você acha que aquilo foi um milagre de um pescador que achou a cabeça de uma boneca, achou depois o corpo dela e daquele corpinho, daquele bonequinho, juntou tudo e passou a ser uma santa sagrada, ovacionada, e hoje pessoas sendo atropeladas pelas BRs, outros levando cruz em nome dessa tal boneca que foi achada. Aí eu pergunto, você acha que a Igreja Católica, ela teve realmente uma comprovação científica, com métodos científicos, para dizer que aquela boneca, que talvez um pescador já enjoado daquela boneca, disse, olha, eu quero essa porcaria, e jogou no rio. Aí acho que a igreja tem toda uma preocupação. Se teve isso mesmo, antes de canonizar algum santo. Então, é o que eu digo. A igreja trabalha de acordo com a conveniência. Daqui a pouco você vai ver padre e papa drag queen. Você entende? Porque a igreja sempre trabalhou com conveniência. O que é bom para ela é o poder, é se manter com o povo controlado. No dia quando o Papa Francisco abriu as portas mesmo, tanto é que o Papa Francisco é considerado ateu, é blasfemo. Pergunta se o Cogos gosta dele. O Cogos é um fundamentalista de carteirinho radical de primeira classe. A gente conversou com vários padres e todos respeitam muito. Acho que esse Papa, exato. Da ideologia que esse Papa, do que ele prega ali, ele é signatário das ideias que vocês têm? Eu penso que o Papa Francisco seja uma pessoa que está trazendo para a mente caótica da Igreja Católica, para aquela assombração da Idade Média, uma luz, para que aquelas pessoas possam se orientar um pouco mais. Uma coisa diferente do que fez o Ratzinger, né? O Bento XVI, que era muito biblista, muito exegeta, era a Bíblia aqui assim, a tradição ali aqui, e o Papa Francisco não. Ele diz, não é assim, não interpreta por esse lado, não vai por esse lado de cá, entende? E está sendo considerado como herege, você entende? Então está considerado ateu, porque quando a pessoa quer esculhambar a outra, chamar de porcaria, de lixo, aí diz, o ateu, padre, o Papa é ateu. Pronto, está chamando o Papa de lixo. Porque é assim que a nossa classe porque é vista. É quase que o Antônio, se o Papa é todo fé, o ateu é quase que fé nenhuma. Entendeu? Não vejo. Eu não tô. Mas você entendeu? Eu não falo assim, quando o cara fala esse papo é ateu, ele é um bosta, não. Eu tô falando na linguagem pejorativa mesmo. Sim. Eu tô falando da linguagem pejorativa mesmo. Tem católico que odeia esse papo, entendeu? Exato, e chama ele de ateu, porque odeia ele. É a minoria. Exato. Então, eu acho que não é a minoria, não. É a minoria, assim, claro. É só olhar esse movimento vacantista. Você faz o seguinte, você pega qualquer fala do Papa pró-homossexuais, bota num grupo de católico pra você ver. Faz isso, faz um teste, pelo menos. Então, eu tô falando dos fundamentalistas, né? Acho que não, os que são católicos... Tem católico que é de boa, sempre vai... Meus o amigos, que o Papa falar, ele vai aceitar. Agora tô falando que tem um grupo de católicos que eles são mais radicais, eles são contra a homossexualidade, toda religião tem grupos radicais. São contra que falem contra os ateus, a favor dos ateus no caso. O que eu digo pra vocês é que nós, ateus, não somos monstros.
Somos pessoas que lemos, estudamos pra cacete, produzimos ciência, como aquele ateu, cardiologista que eu comecei no início com vocês falando sobre ele, entende? Tem produção de ciência entre os ateus? É o que mais tem. Quem são os maiores doutores entre os ateus? Vou te explicar uma coisa. Por exemplo, você acha que os cristãos, quando eles vão produzir alguma coisa, ele usa método quando o cientista que se diz cristão e ele vai fazer uma investigação, criar uma metodologia científica, ele se utiliza da Bíblia? Não. Não. Ele se utiliza da palavra de Deus ou pede uma orientação a Deus. Espera aí, gente, vamos parar aqui um minuto de oração aqui para ver o que Deus vai dizer. É isso que eles fazem? Eles ficam falando em línguas estranhas? Não, eles usam métodos naturais. Eles estão sendo ateus. Quando eu falei, por exemplo, aqui do... Tá. Então vários doutores da igreja foram ateus, então. Quando você fala doutores da igreja, depende de que idade foi. Que idade foi isso? Como Tomás de Aquino, eu não vou considerar um doutor da igreja, pode ser um doutor de fé, para eles, certo? Agora, para dizer que... O que foi que Tomás de Aquino desenvolveu? A não ser mecanismo de fé, de crença, de mistério. O que foi que ele desenvolveu? Sim, foram trabalhos filosóficos. Não, trabalhos filosóficos não. Ele fez trabalhos teológicos. Se ele fizesse trabalhos filosóficos, ele seria um Aristóteles da vida. Aristóteles fez trabalhos filosóficos. Aquino não fez trabalhos filosóficos. Entende? Então o que ele fez foi produção para defender as suas crenças usando da filosofia pagã. Mas ele foi ateu antes disso, hein? Com certeza, e continuou sendo ateu. Porque quando o ateísmo é simplesmente, pessoal, entenda, pelo amor de Deus. Eu tenho que falar assim. Tem que apelar pro crente. Tem que apelar pro crente. Eu tenho que falar assim. Entenda. Ateísmo é quando você não busca a espiritualidade ou a fé para realizar a sua vida no cotidiano. Vou colocar assim, Antônio, acho que vai poder falar. Ateísmo é a proposição de que deuses não existem. É só isso. Se você hoje tem telefone, tem um telefone. Mas se você consegue, um exemplo, biblicamente, Filipe, em Atos dos Apóstolos, ele foi teletransportado. Ele saiu de uma cidade, que eu tô me esquecendo agora qual foi a cidade, e foi parar numa outra cidade chamada Azoto. Eu acho que é isso. Alguém pode me corrigir. E ele foi teletransportado. Ele voou, ele se desmanchou no local, os átomos dele se desmancharam no local e apareceu em outro local a 70 quilômetros de distância. Aí eu pergunto, algum crente deseja fazer um teste desse comigo? Para mostrar o poder de Deus? Não. A prática mesmo, essas coisas Aí funcionam. eles usam o iPhone, eles usam o smartphone, computador, para falar com os crentes, para fazer reuniões online, remotas. Pedir Pix. Aí eles se utilizam, sabe de quê? Da tecnologia. A tecnologia é uma prova cabal de que a religião e a fé são insuficientes. E quando você se utiliza de tecnologia, você está substituindo Deus. Deus, em nenhum momento das escrituras, eu quero provar, ou então quero que alguém aqui nos comentários me diga, qual foi o dia que Deus falou, procure os médicos? Eu deixei a ciência aí, procure a ciência. Qual foi o dia? De Gênesis, capítulo de Gênesis ao capítulo 22 de Apocalipse. Me prova aí, crente. Me prova, operário de Jesus. Em nenhum momento Deus falou, procure os médicos. Ao contrário, ele disse que a sabedoria do homem era nojo, era esterco, era uma merda, vamos colocar assim. Era como é que era o nome daquele negócio que a mulher colocava pano de... que a mulher colocava o paninho, você fala? Era, antigamente, de menstruação, era pano de trapo, alguma coisa assim. Ele dizia que o conhecimento era pano de trapo. Não teve uma pessoa que destratou mais o conhecimento humano do que Moisés e Paulo. Certo? Jesus em nenhum momento disse que procurou os médicos. Ao contrário, os apóstolos em nenhum momento procuraram médicos. Lucas era médico. Alguma vez você viu Pedro se consultando com ele? Paulo se consultando com Lucas? Já viu algum relato médico de Lucas dando um diagnóstico para Barnabé? Ou para Jesus? Já viu Jesus dizendo, olha, em Mateus capítulo tal, bababá, para você procurar os médicos? Nenhum lugar.
Sempre busque a Deus em primeiro lugar. Deus é o que cura, Deus é o que faz, Deus é o que... Se Deus não quiser curar você, você não vai procurar outro médico, certo? Porque Deus não vai querer curar você, não vai ter médico para curar você. O único homem que foi buscar em Israel um médico, eu tô me esquecendo a passagem agora, Antônio. Ele foi buscar aos médicos e não buscou ao Senhor, um rei de Israel. Ele foi considerado um ateu. Porque o ateísmo na antiguidade era assim. E aí? E agora? Não só necessariamente você tinha que descrer em todos os deuses, né? Só de você não ter uma fé suficiente naquele Deus, exato, você já era ateu. Então, por exemplo, o Sócrates, ele foi julgado e condenado por ateísmo. Mas ele não era ateu, entendeu? Então, por exemplo, tinha judeus no palácio de César que foram exterminados por serem ateus. Entende? Então, no caso, assim, o ateísmo antigamente não era necessariamente você não ter crença em Deus nenhum, ou a proposição de que Deus não existe. Se você fosse de uma outra religião, você era um ateu. Por exemplo, você não em Roma e você não adorasse o Deus romano, então você era considerado ateu para eles, entendeu? E vice-versa. Se você não adora um Deus de religião tal, então você é ateu àquela religião, entendeu? Então esse era o significado de ateísmo antigo. Hoje em dia é a proposição de que deuses não existem. Entenderam? Vamos ler alguns superchats aí? Tem um superchat aí. Galera, manda mais aí que agora nós vamos ler o superchat, hein? Pô, mas tinha que ter pedido no começo, pô. Eu ia pedir, mas... vou dar um presente aqui pro Miranda, então, enquanto você acha o superchat aí, pode ser? Show Miranda, de bola. Depois a gente vai ler todos. Vai ler todos? Miranda, Rapaz, aceita uma lembrancinha, depois eu vou pegar um pro Jason aí. Pô, isso é da sua fábrica, isso aí, galera. Você tá aí, é uma oportunidade. Você tem vontade de ser um empreendedor, de montar o seu negócio, entre em contato. Essa aqui é a sua fábrica. Então, pô, você quer ter um estilo de roupa aí? Entra em contato com eles, eles vão produzir as roupas para você, vai pôr sua logo, sua marca lá, entrega em todo o Brasil. Não tem pedido mínimo, então você, porra, vendi uma camiseta, entrega lá na casa do Miranda pra mim. Aí você vai ter o seu site lá, vai vender, o Miranda compra, eles entregam, você não tem um trabalho praticamente nenhum. Podia fazer uma marca sua aí, Miranda, Teologia Reversa, pra você vender pra sua galera. Tem o logo aqui dos 3 irmãos aqui, ó. Agora você tem uma personalizada, meu irmão. Galera, parar de falar que a gente trata você mal, velho, pô. Não, os caras que tratam a gente bem aqui, bem a gente fica enfocando aí, galera, mas é porque é legal demais. Eles ficam implicando aqui, galera, mas, pô, eles são gente boa demais. Fala pra eles, a hora que desligar a câmera, é tudo ateu. Tudo aqui é parceiro. Ó, Marriott Play mandou aqui. Revelaram onde estão as crianças desaparecidas, como o Antônio pede pros crentes, não revela, né? É tudo no final das contas é engodo, galera. Tudo é engodo. Tipo assim, as coisas práticas nunca vão acontecer. Tipo, curar os enfermos e chegar, vamos lá nos hospitais, curar os enfermos, curar os doentes, ressuscitar os mortos, localizar as crianças desaparecidas. A prática mesmo que a gente pede nunca vai acontecer. Essa que é a realidade. Mandou uma pro Jason também. O Jason também ganhou, galera. Vocês vão achar que eu tô... Deu só pro Miranda. O Jason é mais brabo ali, eles não deram pro Jason, que ele é brabo demais. Galera implica com tudo, bicho. Não é nem questão, cara, de ser o mais brabo, sabe? É porque é a revolta, irmão. É a revolta demais. A gente tá o tempo todinho aí clamando pra sociedade, mudar de postura, sabe? Para deixar de levar paulada, deixar de levar soco o tempo todo, sabe? Jason, a gente precisa mudar, ter uma revolução mental, intelectual. É isso que eu torço pra que todos os brasileiros tornem esse Brasil a maior potência, cara. Agora, por quê? Como que seria um mundo ateu? Não é mundo ateu, cara, é mundo laico. A gente não quer mundo ateu, não. Não, o mundo onde as pessoas vão é só você olhar pra Suécia, Noruega, Dinamarca. Democracia, justiça social. É isso que nós mais... Como seria a ética, moral? Como que é a ética moral na Suécia e Dinamarca? Como é que é lá na Noruega? Eu quero aprender com vocês. Não, né? Porque quando a gente tem uma sociedade laica, nós temos um pragmatismo, né? A pessoa vai ver um bandido cometendo corrupção dentro da política e ele não vai ficar assim, deixa que Deus pune. Ele vai falar assim, ó, cadê a autoridade pra ir lá e prender aquele político que roubou? Por que ele tá tendo toda essa regalia a nossas custas, a custa dos nossos impostos? Então, o pragmatismo político que é o essencial.
não é nem questão de ateísmo, não. A questão é que quando você coloca a pessoa lá no poder, porque ela tem um viés religioso, ela vai começar a fazer leis que vão beneficiar os religiosos. É simples, né? Isentar os impostos de empresas, perdoar dívida de igreja, essas coisas. É exatamente isso aí, Antônio. Você trouxe o matador, o empalador tá aí. É isso mesmo. Se você quer saber como seria um país ateu ou um país laico, é a Suécia. Olha pra eles, entende? Aí você vai compreender o que a gente quer pro Brasil. A gente não quer outra coisa, a gente não quer massacrar ninguém, não quer acabar com a vida de ninguém, não quer acabar com a religião de ninguém. Só quer colocar as coisas no seu devido lugar e as coisas que funcionem, buscar justiça social para todos. Onde todas as pessoas podem ter condições de arcar com a sua vida, com as suas responsabilidades, cumprir a justiça, o direito. Na verdade, eu tô pensando no mundo, né? É o mundo mesmo. O mundo todo. É o mundo todo. Será que isso seria possível na China, na Índia? Olha, parece até uma utopia. Olha, parece uma utopia o que eu tô falando pra você. Mas quando as pessoas mudam, o mundo muda com elas. Se você olhar pra Coreia do Sul, olha pra Coreia do Sul alguns anos atrás, algum tempo. Japão, veja o quanto o Japão era pobre, miserável. Entende? A Coreia, miserável, devendo com dívidas externas absurdas. E são os países, né? A Suécia, quanto que sofreu aquele país? Outros lugares na Europa, na Ásia, enfim. Agora, veja, os países predominantemente religiosos. O que eles apresentam de novidades para o mundo hoje? Qual o exemplo que eles dão para o mundo de hoje? Vamos pegar o Afeganistão. Quantos dias você passaria no Afeganistão? Com essa roupa, com esse valor que você tem, leva tua mulher para o Afeganistão. Vai lá curtir o Deus deles lá, para você ver como é que são as regras. Entende? Regras religiosas. Você preferiria, se fosse para viajar hoje, viajar para um país extremamente religioso desse que a gente tá falando, ou viajar para uma Noruega, Suécia, Dinamarca, Holanda? E aí? Para onde você iria? Qual deles? Não sei. Não sabe? Não sabe? Ou você não quer dizer? Você tem que falar. Mas você acha que o Afeganistão... Escolhe um agora. Afeganistão ou Suécia? O Irã. O Irã. Você iria pro Irã ou iria pra Dinamarca? Gostaria de ir pro Irã. Eu ia pra Dinamarca, velho. Eu ia pra Dinamarca. Esse cara tá fazendo raiva. Eu prefiro a Dinamarca. Eu prefiro a Dinamarca. Conhecer, eu gosto de conhecer cultura diferente. O Deus mas eu não conheço da Dinamarca também. Olha, o Deus... Vamos pra lá, velho. O Deus que os brasileiros estão acreditando é um pano de retalho. Esse Deus não está aqui. Ele não existe. A energia que nós temos, a estrutura universal que nós temos, é isso que o ateísmo está procurando. Saber o que é essa energia, onde nós estamos, o que é esse céu preto, essa camada, esse tecido preto. Existe alguma coisa mas fora? Aí não é nem o ateísmo procurando, não. Porque o ateísmo é só a proposição de que Deus não existe. O que ele está falando é o seguinte... A ciência procura entender a resposta no natural, no naturalismo, de como o mundo realmente funciona, né? Não através de uma ideia espiritual, isso aí é Deus que está fazendo, ou isso aí é os anjos, coisa do tipo, entendeu? Exato. Então, quando nós procuramos algo de forma natural mesmo, cara, a gente pode pisar naquele chão, porque aquele chão vai ser duradouro. É algo confiável para mim e para você. Não é algo misterioso, que você depende de um grau de fé para exercer, onde um anjo vai falar com você com fonemas aleatórios para que você possa compreender uma configuração diferente no seu cérebro. Mas você é um ateu, você não entende as coisas de Deus, o conhecimento e a sabedoria de Deus. E que sabedoria é essa? Que cria um mundo congelado, um mundo amoral, um universo que não está pouco se lixando para você, onde um asteroide a qualquer momento pode colocar a vida humana e a vida animal em risco, onde terremotos estão aqui nos ameaçando todos os dias, onde
bactérias estão consumindo nós neste exato momento e mexendo com os nossos neurônios e acabando com a nossa autoestima, acabando com tantas outras coisas, desorganizando sociedades. Aí eu pergunto pra você, que Deus é esse? Tu nunca para pra pensar nisso? Você, telespectador, não para pra pensar nisso? O universo frio, né? Um universo amoral e um universo escuro, onde a gente não sabe de nada. Aí eu pergunto, qual é o pai? O pai, aonde um filho pede um ovo e ele vai dar um escorpião pra ele. E pensei que você ia falar um pão. Não, um ovo para o escorpião. Aonde que um filho pede um pão e o pai vai dar uma pedra? Aonde que um filho pede um peixe e o pai vai lá e dá uma serpente para ele? Quanto mais o vosso pai que está no céu. Agora, que céu é esse? Aonde que fica esse céu? Aonde? Que galáxia que fica? Pensa, cara. Estende a tua visão. Nós temos galáxias acima de nós, cara. E Deus, esse Deus que nós acreditamos, está lá. E nós não sabemos de nada dele, porque ele não quer que a gente saiba. Se ele não quer que você saiba de uma coisa, pra que você vai ficar implorando a ele pra saber? Não, Zé, deixa aí, é porque tá batendo o pé aí, tá fazendo um barulho aqui no microfone. Você tá entendendo, meu irmão? Tá. Então, se Deus não quer que você saiba, pra que tu ficar orando pra ele? Deus, em algum momento, Roberto, chegou pra você e disse: Roberto, eu quero que você me louve, eu quero que você bajule meu saco, quero que você fique me adorando e quero que você use o sábado pra ficar me louvando o tempo todinho. Ele falou isso pra você? Domingo, né? Não, é o sábado, não é domingo. Domingo é coisa de cristão. É o sábado escolhido por Javé. E se você não guardar só, você tinha que ser apedrejado até a morte. Certo? Não é domingo. Você consegue ver alguma contribuição da igreja para a humanidade? Sempre tem muitas contribuições. Tem muitas contribuições. Eu reconheço, evidente. Tem, por designer, exemplo, o aumento da desigualdade social, uma contribuição, também é uma coisa. Né? Não, o preconceito contra LGBTQIA+. Eu não ia nem falar sobre isso. Para de fazer graça. Não, eu não ia falar nem sobre isso. Para não me chamar de extremista. Na moral, né? A Dum Diversas e a Romana Pontifex, que auxiliou a escravidão. Mas não era nem sobre isso. Mas eu digo designer, arquitetura, engenharia. Que já existia muito antes da igreja. Existia muito antes da igreja, mas estou falando que a igreja liberou. Os egípcios faziam a arquitetura. Verdade, Antônio. Os sumérios. A igreja é responsável por grande parte da ajuda humanitária do mundo. Sim. Não existia humanitarismo na China, não existia humanitarismo lá na Índia, não existia humanitarismo. Existiu, mas eu falo assim, hoje a igreja é responsável por grande parte da ajuda humanitária do mundo. Peraí. Aí você está confundindo tudo. Não. Peraí. Se você pega hoje as organizações não governamentais, não estão todas elas ligadas para a igreja, não. Se você for ver, por exemplo, a Microsoft, ateus e mais ateus por aí, fazem doações bilionárias, certo? Lá no canal mesmo eu faço caridade direto lá no canal. Se eu tivesse dinheiro, é porque eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, certo? Eu faria caridade para as pessoas. Não, Jason, lá no canal, os ateus lá, eles ajudam as pessoas, cara. São pessoas que às vezes são pobres, às vezes estão com dívida. Exato. A galera se junta, eles dão, por exemplo, assim, um rapaz lá que a gente gosta muito, o Eliseu, perdeu a casa na enchente com 3 filhos pra criar. Olha aí. A galera se juntou, fez uma casa pra ele. Parece que a igreja fundou os primeiros hospitais, as primeiras universidades. Cara, olha só. Como assim? Não, peraí, mas calma aí. Você já ouviu falar de medicina chinesa? Já ouvi então falar. Era um tratamento que era feito antes do cristianismo, não era? Sim. Você já ouviu falar de medicina egípcia? Sim. Então tanto que eles aprenderam a técnica de embalsamar essas coisas todas. Então já existia medicina antes da igreja, né? Então existia medicina na Índia, existia medicina na Europa, na Grécia, né, antiga, na Suméria tinha medicina. Só que acontece, esse termo hospital é por causa, se eu não me engano, dos cavaleiros hospitalares, que eles iam acompanhando os soldados na guerra, e esses cavaleiros, se eu não me engano, era de uma das classes de família templária, que é muito tempo que eu estudei isso, né? Então não tô lembrado de cabeça. E aí, como eles iam, como chegaram no Novo Mundo aqui, né, etc., eles iam plantando essas instituições de hospitalares da Ordem Templária. Você já viu a cruz que chegou no Brasil? Aquela cruz é uma cruz da Ordem Templária, né? Então, os primeiros exploradores eram dessas ordens. Mas você acha, então, que a igreja prestou um desserviço? Porque a gente substituiu a medicina chinesa, a medicina egípcia... Não falei isso, cara. Não. Eu tô falando assim, você fala assim, a igreja inventou os hospitais.
Não é verdade. Existia... porque hoje a gente usa medicina ocidental, a gente não usa medicina oriental. A gente usa medicina que é desenvolvida no mundo inteiro. Sabe, a medicina tem o juramento de Hipócrates. Sim. Aí tu acha que isso veio de onde? Da Por exemplo, a palavra higiene, você acha que é da onde? Não sei. É Ígia, que era uma das filhas do, se não me engano, Asclépio, que era o deus da medicina. Era o que curava. Se eu não me engano, ele estava até morto. Aí ele tem aquele caduceu, que é da serpente, já ouviu falar? Aquele caduceu, que hoje é símbolo da medicina, é desse deus Asclépio, e a palavra higiene vem da sua filha Ígia. Então, isso é cristão ou é grego? E uma outra coisa interessante também é que a igreja, ela teve que se atualizar com os tempos dela. Então, protocolos internacionais que foram estabelecidos via geopolítica, a igreja teve que se aprimorar, oferecer resultados, certo? Ela foi obrigada a oferecer resultados, certo? Porque afinal de contas há uma disputa muito grande de Ocidente e Oriente, certo? Como hoje China, Rússia, Estados Unidos, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Então a igreja foi obrigada a modificar as suas metodologias, sua pedagogia, certo? Tudo isso para alcançar o tal novo mundo, o mundo novo. Você entende? Então assim, a igreja não fez isso porque simplesmente achou que, olha, isso é bom, isso é benéfico para as pessoas. Não, é porque ela teve que acompanhar o progresso. O que você acha dos freis da igreja católica que fazem voto de pobreza? Tanto é, rapidinho, vou te falar sobre isso. Tanto é que aquelas bruxas perseguidas em Salém, lá em 1600 e cacetada, elas foram perseguidas porque elas foram culpadas, né, de grandes mortandades, de doenças que os padres diziam, padres esses que faziam filosofia e que estudava São Tomás de Aquino, certo? Dizia que elas eram culpadas pelos os grandes males que Deus mandava sobre a terra e que precisava purificar a terra dessas pessoas. E elas eram mortas, perseguidas, entende? Seguindo a Bíblia. Então, quer dizer, a Bíblia não é um padrão de comportamento, de regra, de fé, de prática, certo? E de boa conduta para as pessoas. Ninguém segue hoje a Bíblia. Se as pessoas seguissem a Bíblia, elas estariam presas, detidas, entende? A Bíblia é um manual sangrento para psicopatas. E eu digo isso sem medo de errar, viu, pessoal? Sem remorso, tá? Tanto é que eu estou escrevendo agora meu livro, A Psicopatia do Deus de Israel, que é uma análise social, psicológica e jurídica do Deus mais perigoso de todos os tempos. Um livro que vai revolucionar a cabeça do crente, entende? E isso tudo eu conto no meu livro. Você entende? Você não está adorando um Deus de Israel, você está adorando a ideologia de Moisés. E era feita por pessoas que tinham a cabeça como se fosse um grupo de terroristas daquela Exatamente. época. Pessoas que invadiam terras, entravam, acabavam com as pessoas. Se você hoje visse, por exemplo, vilarejos, os carros... Não, vilarejo não, bota assim, invadissem sua casa hoje, roubassem e falassem que aquilo ali eles estão pegando... tudo isso aqui. Estão tomando agora seu estúdio, se apropriando daqui do local e falaram que é em nome de Deus. O que você acha disso? E aí, tu vai fazer o quê? O que você ia chamar essas pessoas? Tu sabe o que foi que Deus de Abraão disse para os israelitas? Onde pisar a planta do vosso pé será vosso, certo? E será a vossa lei. Isso foi Deus dizendo para os israelitas, certo? Vocês vão dominar o povo. Sabe como é que era? Sabe qual foi o tratado de paz que Deus desenvolveu? Olha a sociologia, a capacidade sociológica desse Deus psicopata. Sabe como é que foi, Robertinho? O tratado de paz que Deus estabeleceu com as nações? Para não fazer guerra com as nações? As nações mais pobres, eu quero dizer, viu? Nações mais pobres. Porque Deus nunca mandou invadir a Babilônia, os sumérios, os medos, os persas, ninguém, os romanos, nada. Só gente pobre. Só os fudidos mesmo. Gente como Ai, por exemplo, tá na Bíblia, né? Pessoas tribais que viviam longe das grandes potências e eram o poder militar bélico. Bem na covardia mesmo, como aqueles índios, como os mormons que invadiram com o segundo presidente do mormonismo, invadiram os indígenas e acabaram com todos eles para implantar o mormonismo nos Estados Unidos. Os cristãos não fizeram isso aqui também nas Entendeu? Américas? Então, enfim. Os jesuítas fizeram isso? Você acha que quem invadiu...
distribuição do jesuítas. Quem invadiu o Brasil, não? matou os índios, escravizou os índios e os negros eram ateus, eles eram cristãos, exatamente. Com a Dum Diversas e a Romano Pontifex. Exatamente. O que eles falam é que os padres que vieram é que salvaram os índios. Que Rapaz, quantas etnias tinha aqui de indígena, cara. Eles trouxeram doença, guerra, escravidão. Olha, benefício nenhum pros fala pausadamente o nome dessas duas cláusulas aí. Fala lentamente para as pessoas te ouvirem. Dum Diversas e Romanos Pontifex. Aonde que as pessoas acham isso? Isso aí tá, se eu não me engano, na Biblioteca de Portugal. Repete e outra novo. coisa, pra quem aí é cristão, tem até um vídeo do próprio Tiago Braga, que é muito respeitado pelos religiosos, né? É um professor de história. Vocês podem ir lá no canal dele, que ele fala sobre essas documentações, explica da origem delas, onde elas estão. Então não precisa confiar em mim, não. Vai lá no professor de história Tiago Braga, que vocês vão ver. E aí? Aí Deus agora decidiu fazer um protocolo de guerra. Como que os israelitas poderiam levar paz para as pessoas antes de guerrear? Qual que era o trato? Da seguinte forma, olha que trato maravilhoso, que deve ser copiado nos dias de hoje, que eu acho que esse daí sim é um dos tratados que hoje o Tratado de Genebra e tantos outros tratados internacionais deviam copiar, viu? É esse aqui. Deus falou, quando vocês forem tomar uma terra, primeiro façam um tratado de paz com eles. Se os homens daquelas terras quiserem entregar as suas mulheres, entregar os seus filhos para serem vossos escravos, e eles quererem ser os vossos escravos para sempre, tem isso perpetuamente, e entregarem todos os seus bens a vocês e a terra deles, então vocês farão paz com eles. Porém, aí agora vem a parte mais delicada. Porém, se eles não aceitarem entregar as vossas mulheres a vocês, para vocês, de graça, entregarem os vossos filhos para serem escravos, cite a cidade, toque fogo nela e mate todos. Deus de Israel. Assinado. Mas calma aí, Jesus. Esse é o Deus de misericórdia, assinado, é o Deus de amor. Deus de Israel. É o Deus da paz, gente. E aí, meu telespectador, coloca no comentário. Vamos lá trazer esse tratado de paz hoje, né, para as pessoas. Aí depois dizem para mim que eu sou radical. Eu sou radical. A gente combatendo essas ideias genocidas, né? Eu sou o diabólico. Você chega mas no Novo Testamento Jesus mudou. Você chega lá no Novo Testamento, tá assim, ó: escravos, sujeitavos a vosso senhor, não somente aos bons, mas também aos maus. Aos perversos. Ainda deixa bem claro, aos perversos. O próprio Jesus falando que o escravo que não servir bem, ele tem que ser partido ao meio. Olha isso. Jesus falando isso. Jesus de amor, né? Então quer dizer, só os padres e os pastores desonestos só mostram para as pessoas as partes mais... As pândegas, fofinhas. Né? Olha o Jesus de amor aí. Seguindo a ordem daquele padre que eu te falei, que é o Dr. Free S. Tyler, né? Pra poder a galera acreditar nisso, né? Porque o que é bom e é fofo é de Deus. Vou fazer uma pergunta pros dois aqui agora. Sabe o que foi que Hitler escreveu no livro dele, Minha Luta? Você sabe o livro Minha Luta de Hitler? Uhum. Ele escreveu o seguinte, ele falou assim, todos aqueles que não quiserem que eu reine sobre eles, trazei-nos aqui e matai-vos diante de mim. Você concorda com isso aí que o Hitler falou? Lógico que não. Você concorda? Claro que não. O que você diria para Hitler? Se ele colocasse para você, disse assim, ele disse isso para você, falou na Minha Luta, o livro dele, dizendo, traga todos aqueles que não quiserem que eu reine sobre eles, trazei-nos diante de mim e executai todos. E ele falou quando estava invadindo a Polônia, que ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer guerra. O que você acha disso? O que você acha de Hitler? Não concordo com isso. Claro. Não concorda com isso? Você acha que você fala de... Como é que você classificaria a fala de Hitler nesse caso aí? Classifica pra mim aí. É um assassino mesmo. Um assassino? Genocida, como é que seria? O que seria? Então, assim, um Hitler que fala essas coisas, pra você é um assassino, um desumano, mas o quê? Capeta. E esse homem foi Jesus. Agora, Jesus. Não foi Hitler, foi Jesus que falou isso. Foi Jesus que falou. Todas essas palavras que a gente te disse até agora foram palavras de Jesus. E aí, Jesus é assassino?
É que aí tem uma inversão de valores. Meu corego! Aí não tem condições. Vocês não querem aprender? Vocês não vão querer aprender também nada? É difícil. Não vai querer aprender nada? Um tá pregando a salvação, o outro não, ué. Entendeu? Não, Jesus não pregou salvação. Porque o que ele fala Jesus, é o seguinte... foi questionado pelos apóstolos. Por que o senhor fala em parábolas? Porque a morte para que traz a vida vendo eterna. não vejam e ouvindo não ouçam. Exatamente. E não possam se converter. Palavras de Jesus. Para que não possam se converter. Se eu falasse que era do diabo, você ia concordar comigo. Olha o que ele falou. Repete de novo aí essa palavra, que talvez... Senhor, por que tu falas em parábola? Aí ele diz, para que vendo não vejam... E ouvindo não ouçam. E não tenham a conversão, não se convertam. Olha aí, Jesus estava... Quando João fala, manda ler o livro de João. Deus amou o mundo de tal maneira. Vai falar isso para os calvinistas. Os calvinistas vão dizer, você está lendo o texto certo? A Bíblia não está falando que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não. O mundo que ele está falando é dos salvos, daqueles eleitos. Os eleitos por Deus. Vai lá pegar um calvinista para falar sobre esse assunto aí. Ele não vai dizer que é o mundo todo não, porque Deus não ama o mundo todo não. Deus só ama aqueles que são eleitos. E os outros que não são, ele está pouco se fodendo para esse povo. E a soberania de Deus. Se Deus mata mesmo. E outra, sabe o que foi que Paulo falou aos romanos, escrevendo? Paulo falou assim, ó, não depende de quem corre, não depende de quem quer. Capítulo 9 de Romanos. Depende de Deus em querer salvar. Então quer dizer, e depois ele trouxe outra mensagem. Ele falou quem assim, és tu? Tu vai dizer que Deus é injusto? Quem és tu, mortal? Para questionar a Deus? Paulo é um escroto. Paulo pergunta, e dirás que Deus é injusto por não querer salvar os perdidos, aqueles que ele destinou para a perdição? Aqueles que são vaso de desonra que ele fez. Aí ele pergunta, acaso o vaso de barro perguntará para o oleiro, por que me fizeste assim? Não, o vaso é só um vaso. E quem é o vaso? Você. Eu. Certo? E Deus está dizendo, eu te fiz assim. Eu te fiz cego. Como um cego de capítulo 9 de João. De João. Aonde Jesus, ironicamente, talvez, falando isso, porque não pode ser sério, perguntou, Senhor, quem pecou para aquele homem nascesse cego? Foi ele ou foi os pais dele? Aí Jesus falou assim, nem ele e nem os pais dele pecaram. Tá aí, porque ele nasceu assim? Foi porque Deus quis fazer ele assim. Para que nele manifestasse as obras de Deus. 39 anos ou 38 anos aquele homem sofrendo de cegueira, passando Êxodo, fome, capítulo necessidade. 4, versículo 11. Tu concorda com isso? Vai falar que quem faz o cego, o surdo e o mudo é o próprio Deus. Quem fez a boca do mudo? Pergunta Deus, o Senhor. Eu. Quem fez o surdo? Pergunta. Eu fiz o surdo e eu fiz o mudo. Se ele fez surdo, fez mudo, fez doenças, e ele manda pestes, como diz Deuteronômio capítulo 28, meu pessoal, tá bom? Lê a partir do verso 15. Se você não aceitar. Aliás, ô Pedrão, já tá ficando um marasmo muito grande, a audiência pode até cair. Vamos ler Bíblia? Pega a Bíblia, Deuteronômio capítulo 28. Tá não, tá crescendo. 1.200 pessoas na live. Glória, glória, Jesus é bom. Pede o like aí, Miranda. Solta o like aí, galera. Marreta o like aí. Bom, meus caros rebeldes da razão, agora que assistimos ao vídeo, quero agradecer de verdade a cada um de vocês que chegou até aqui. É muito importante ter a sua atenção, porque esse espaço não é apenas um canal, é um ponto de encontro para quem busca pensar além das respostas prontas. Quero cumprimentar todos vocês que estão sempre voltando, questionando, refletindo junto comigo, e também dar as boas-vindas a quem está chegando agora. Aqui, ninguém é tratado como espectador passivo. Cada comentário, cada reflexão que vocês deixam faz parte dessa construção coletiva de pensamento crítico. Por isso, mais do que nunca, é uma honra estar aqui com vocês, compartilhando ideias que mexem com estruturas profundas e que abrem espaço para uma nova forma de enxergar a realidade. Bom, pessoal, agora que entendemos a força das falas do Jason Ferrer e do Antônio Miranda, vamos recapitular o que foi dito de forma clara e direta.
Primeiro, eles colocaram em questão a própria identidade do Deus que muitos adoram. Mostraram que a figura de Javé, ao longo da história, não foi sempre a mesma. Em sítios arqueológicos como Kuntilet Ajrud e Elefantina, por exemplo, Javé aparece associado a diferentes consortes divinas, como Asherá e Anat. Isso indica que aquilo que hoje chamamos de Deus único já foi apenas mais um entre outros deuses, parte de um contexto politeísta. Em seguida, eles desmontaram a ideia de milagres sagrados. O exemplo do Santo Sudário foi tratado como fraude, assim como os corpos incorruptos e outras supostas manifestações sobrenaturais. A ciência, segundo eles, já demonstrou que não há nada de divino nessas histórias, mas a religião continua usando-as para sustentar a fé dos fiéis. Outro ponto crucial foi a relação entre religião e poder. Jason e Antônio destacaram que a igreja sempre agiu de acordo com conveniências políticas e sociais, controlando narrativas, moldando crenças e decidindo o que seria considerado milagre ou heresia. O exemplo das bruxas de Salem, perseguidas e mortas por acusações ligadas à Bíblia, reforça como a religião serviu de instrumento de violência. Além disso, eles questionaram o papel real da igreja em áreas como ciência, medicina e educação. Embora muitos digam que hospitais e universidades surgiram dela, Jason e Antônio lembraram que a medicina, a arquitetura e a filosofia já existiam muito antes do cristianismo. Por fim, ambos defenderam que sociedades mais laicas, como Suécia, Noruega e Dinamarca, apresentam mais justiça social, pragmatismo político e liberdade de pensamento. A mensagem central é clara: não se trata de impor um mundo ateu, mas de construir um mundo onde religião não dite regras, e sim onde a razão e a ciência guiem nossas escolhas. O ponto de partida da conversa entre Jason Ferrer e Antônio Miranda foi a pergunta essencial: que Deus, afinal, é esse que milhões ainda adoram? Essa provocação não é apenas retórica, mas abre caminho para uma análise histórica. O nome Javé, ou Iavé, que hoje é associado ao Deus único da tradição judaico-cristã, nem sempre foi entendido como um ser único, absoluto e criador de tudo. Pesquisas arqueológicas realizadas em sítios como Kuntilet Ajrud, no deserto do Sinai, revelam inscrições e representações em que Javé aparece não como o Deus supremo e isolado, mas como parte de um panteão. Nessas inscrições, ele é apresentado ao lado de Asherá, uma deusa que em tradições cananeias era consorte do deus El, o Deus maior. Essa descoberta arqueológica mostra que, em sua origem, a fé em Javé não surgiu como monoteísmo, mas como adaptação e transformação de crenças politeístas. O mesmo se observa no sítio de Elefantina, no Egito, onde uma comunidade judaica adorava Javé junto de Anat, outra deusa. Esses achados, olha só, questionam a narrativa religiosa tradicional, que sustenta a imagem de um Deus sempre único e imutável. O que a história mostra, ao contrário, é um processo de construção, edição e reinterpretação de divindades. Quando Jason afirma que o Deus atual é poeira sobre poeira, ele está se referindo exatamente a esse processo de acumulação e ressignificação. Ao longo de séculos, elementos de diferentes culturas e tradições foram sendo adicionados, retirados ou modificados, até resultar na figura que hoje chamamos de Deus bíblico. Assim, o que parece absoluto é, na verdade, uma colcha de retalhos de narrativas humanas. Esse raciocínio aproxima-se de estudos de história comparada das religiões, como os trabalhos de Mark S. Smith, especialista em literatura ugarítica, que mostra como El, Baal e Javé foram divindades interligadas em um mesmo contexto cultural. Portanto, aquilo que muitos entendem como fé pura é, sob análise histórica, produto de fusões e disputas religiosas. Outro ponto discutido no corte é a questão dos milagres. O Santo Sudário, frequentemente apresentado como prova da ressurreição de Cristo,
já foi analisado pela ciência com técnicas de datação por carbono. Em 1988, laboratórios da Universidade de Oxford, da Universidade do Arizona e do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique concluíram que o tecido data da Idade Média, entre os séculos 13 e 14. Isso significa que não poderia ter sido o pano funerário de um homem do primeiro século. A própria igreja nunca reconheceu oficialmente o sudário como autêntico, mas continua permitindo sua veneração, exatamente porque isso fortalece a fé popular. O mesmo acontece com os chamados corpos incorruptos de santos. Muitos desses casos podem ser explicados por processos naturais de mumificação, variações de temperatura, ou até pelo uso de substâncias conservantes no momento do enterro. Contudo, na mentalidade religiosa, esses fatos naturais são reinterpretados como milagres. Essa dinâmica mostra o que Jason chamou de fraude em cima de fraude. Não se trata de fraudes no sentido de invenções conscientes em todos os casos, mas de uma lógica onde a religião seleciona e amplifica aquilo que convém, descartando o que não sustenta sua narrativa. Isso se conecta diretamente ao papel da igreja ao longo da história. Desde a Idade Média, o poder eclesiástico construiu autoridade controlando o que era considerado verdadeiro. As perseguições às bruxas, mencionadas na conversa, são exemplo claro disso. Mulheres acusadas de trazer doenças ou desgraças eram condenadas com base em interpretações bíblicas e dogmas religiosos. Hoje sabemos que a peste, a varíola e outras doenças não eram causadas por bruxaria, mas por micro-organismos invisíveis. Ainda assim, milhares foram mortas em nome da fé. Ao mesmo tempo, há quem defenda que a igreja contribuiu para a criação de universidades e hospitais. Jason e Antônio lembram que essa ideia é, em grande medida, uma versão romantizada da história. A medicina já existia no Egito, na Mesopotâmia, na Grécia e na Índia muito antes da institucionalização cristã. O juramento de Hipócrates, base da ética médica, vem da tradição grega. O símbolo do caduceu, ligado à serpente de Asclépio, também é herança helênica. Palavras como higiene derivam da deusa Ídia, filha de Asclépio. Portanto, a medicina ocidental não nasceu da igreja, mas de tradições muito mais antigas. Olha, é verdade que ordens religiosas, como os cavaleiros hospitalários, fundaram hospitais na Idade Média, mas isso não significa que a ideia de cuidado médico tenha sido uma invenção cristã. Na real, a religião acabou se apropriando de saberes e práticas que já existiam, moldando tudo às suas próprias estruturas de poder. A discussão também passa, claro, pela diferença entre fé e ciência. Quando Jason ironiza, perguntando se algum cientista cristão para sua pesquisa para orar e pedir orientação divina, ele aponta para uma contradição bem evidente. Os próprios cientistas religiosos, quando atuam como pesquisadores, seguem métodos ateus. Eles não recorrem à Bíblia para formular hipóteses, mas utilizam observação, experimento e raciocínio lógico. Assim, a ciência, mesmo praticada por crentes, funciona de forma totalmente independente da fé. Isso mostra, de forma bem clara, que o avanço tecnológico, tão presente no cotidiano dos fiéis, é fruto de raciocínios naturais, não de revelações espirituais. O exemplo do uso de smartphones, computadores e aplicativos de pagamento em igrejas é realmente simbólico. Enquanto pregam a superioridade do divino, acabam dependendo das criações humanas, que só existem porque o conhecimento se libertou da religião. Esse contraste entre fé e razão também aparece na reflexão sobre sociedades laicas. Jason e Antônio destacam exemplos como Suécia, Noruega e Dinamarca, países onde a religião não dita as regras políticas. Nessas nações, a ética social não depende de dogmas, mas de pragmatismo. Quando um político comete corrupção, a resposta não é esperar punição divina,
mas cobrar ação das instituições de justiça. Essa postura gera sociedades mais justas, com maior igualdade social, índices menores de violência e maior qualidade de vida. Não se trata de criar um mundo ateu, mas um mundo em que o Estado não privilegie religiões. A comparação com países altamente religiosos, como Afeganistão e Irã, deixa evidente o contraste. Em regimes teocráticos, prevalecem autoritarismo, violência e falta de direitos individuais. A questão do ateísmo em si também aparece de forma relevante na conversa. Jason e Antônio lembram que, na antiguidade, ser chamado de ateu não significava negar todos os deuses, mas simplesmente não aceitar o Deus oficial de determinada sociedade. Sócrates foi condenado por ateísmo em Atenas, embora acreditassem em divindades. Judeus foram considerados ateus pelo Império Romano porque não cultuavam os deuses do panteão romano. Nesse sentido, o conceito de ateísmo é histórico e relativo. Hoje, ele é entendido como a proposição de que deuses não existem, mas no passado o termo serviu para marcar qualquer resistência ao culto dominante. Esse esclarecimento histórico é importante porque mostra que a ideia de ateísmo sempre esteve presente como contestação e nunca como ausência total de pensamento espiritual. Por fim, a crítica central que perpassa todo o discurso é a de que a religião, ao invés de ser fonte de conhecimento, frequentemente se coloca contra ele. Textos bíblicos afirmam que a sabedoria humana é esterco, pano imundo, como se a razão fosse algo desprezível. Essa postura contrasta com o valor que a ciência dá ao conhecimento como ferramenta para melhorar a vida humana. Enquanto a religião manda confiar em Deus para curar, a medicina busca diagnósticos e tratamentos. Enquanto a fé lhe promete milagres, a tecnologia entrega soluções concretas. Esse é o ponto decisivo. Cada vez que alguém se apoia em tecnologia, mesmo sendo religioso, está de fato confiando na racionalidade humana. Esse estudo aprofundado nos leva a compreender que o discurso de Jason Ferrer e Antônio Miranda não é apenas uma opinião pessoal, mas ecoa reflexões históricas, filosóficas e científicas. Os deuses apresentados pelas religiões é resultado de séculos de reconstruções e interesses humanos. Os milagres que sustentam a fé foram investigados e desmascarados pela ciência. O poder da igreja se construiu sobre conveniências políticas e sociais, e a ciência, ainda que praticada por pessoas religiosas, caminha de forma independente da fé. Além disso, as sociedades laicas mostram que é possível viver com ética, justiça e solidariedade sem precisar recorrer a dogmas. A provocação final é inevitável. Se a religião sempre resistiu ao conhecimento, se suas bases históricas revelam manipulações e se os avanços humanos vieram da razão, então não faz sentido manter a fé como guia principal da vida. A busca por verdade, dignidade e justiça só pode ser construída a partir do pensamento crítico e da ciência. Esse é o convite que Jason e Antônio nos deixam. Repensar não apenas a crença em Deus, mas a forma como organizamos nossas vidas e sociedades. Depois de tudo o que vimos, a provocação inicial ganha ainda mais peso. Se o Deus que milhões adoram é uma construção histórica feita de mitos sobrepostos, se os milagres que sustentam a fé já foram desmentidos pela ciência, e se a religião serviu mais ao poder e ao controle do que ao conhecimento, precisamos nos perguntar: que papel a fé realmente cumpre hoje? Jason Ferrer e Antônio Miranda não propõem destruir religiões à força, nem impor um mundo ateu. O que eles nos convidam a pensar é em algo mais profundo.
um mundo laico, onde as decisões não se apoiem em dogmas, mas em justiça, ciência e responsabilidade social. Os exemplos de países mais laicos mostram que é possível viver melhor sem precisar do peso da religião controlando a política e a vida privada. Essa reflexão não é confortável porque obriga cada um de nós a olhar para as próprias crenças e reconhecer contradições, mas é justamente no desconforto que nasce a transformação. Se Deus não responde, se a fé não resolve os problemas concretos, se a ciência é quem de fato entrega soluções, então cabe a nós escolher em quem vamos confiar, na fantasia ou na razão. E é aqui que eu deixo uma pergunta aberta para você pensar e responder nos comentários. O que sobra da sua fé quando tiramos dela os mitos, as conveniências e os supostos milagres? O que realmente sustenta a sua visão de mundo? Se você chegou até aqui, é porque essa reflexão fez sentido para você de alguma forma. Então eu quero pedir que deixe seu comentário, compartilhe a sua visão e traga a sua experiência. Esse espaço é para diálogo, não para monólogo. E cada palavra que você deixa aqui ajuda a construir uma comunidade de pensamento crítico. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com quem ainda não parou para questionar. Esse simples gesto ajuda a espalhar ideias que podem transformar a forma como entendemos a fé, a ciência e a sociedade. E se você quiser continuar nesse caminho de questionamento, recomendo que assista também os outros vídeos relacionados que estão aqui na tela e na descrição. Eles aprofundam ainda mais essa discussão e mostram como a razão pode iluminar lugares onde antes só havia dogma e silêncio. Muito obrigado por estar comigo até o fim. Nos vemos no próximo vídeo, sempre em busca da verdade, sem medo das perguntas e sem medo das respostas.